Nulidade de citação. O que é isso e quais as consequências? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre nulidade de citação. Tá certo? O que é a nulidade de citação, quais as consequências e tudo mais. Mas para a gente chegar lá, tem um ponto que é muito importante a gente lembrar. Vejam, em geral, a gente pensa a respeito da importância do acesso à jurisdição a partir da perspectiva do autor, não é verdade? Há vários autores até que chamam de acesso à justiça e tudo mais, acesso qualificado à justiça. Na realidade, a Constituição trata lá no artigo 5º, inciso 35, lá nas garantias fundamentais, do direito de acesso à jurisdição. Mas no fundo, o que a Constituição fala é o seguinte, olha, que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E veja, isso, pelo que me parece, pelo menos, não apenas a partir da perspectiva do autor, e sim a partir da perspectiva de qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive do réu, não é verdade? Além disso, vale a gente lembrar lá de outros incisos um pouquinho mais para frente, aí no artigo 5º mesmo, o inciso 54, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então vejam, o autor tem direito de acesso à jurisdição também, é bem verdade. Ele entende que ele sofreu uma ameaça ou uma lesão lá, ele vai pedir a tutela do Estado juiz. O Estado juiz pode atingir a liberdade e o patrimônio ou o patrimônio do réu, mas para fazer isso legitimamente, precisa respeitar o devido processo legal, o procedimento previsto na legislação infraconstitucional. E o inciso 55 vai dizer que aos litigantes em processos administrativos ou judiciais é garantido o contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, tá certo? Então são dispositivos que são importantes da gente lembrar, até para a gente entender que se o réu tem direito ao exercício do contraditório, ele tem direito a ser ouvido e também a ser levado em conta, evidentemente, Quer dizer, não é só o juiz dar oportunidade, abstratamente falando, formalmente falando, da pessoa falar. É sim, quando ela fala, também levar em conta. E aí a gente pode pensar no artigo 93, inciso 9 da própria Constituição Federal e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Vejam, nesse panorama todo, é importantíssimo que efetivamente se dê ao réu a oportunidade de falar no processo e inclusive de previamente saber o que, como e com fundamento em que é que se pretende do réu. Então veja, o autor formula pretensões, é requisito lá da petição inicial, causa de pedir, o pedido e suas especificações. O réu tem direito a conhecer tudo isso para poder exercitar o contraditório. Como que o réu toma conhecimento disso tudo? É por meio da citação. A citação é ato jurídico processual de comunicação por meio do qual se dá conhecimento ao réu da existência da demanda formulada em face dele. E aí, esse é um ato jurídico processual de comunicação importantíssimo, essencialmente ligado à ideia de democracia, inclusive de Estado de Direito e tudo mais. De maneira que, se existe nulidade de citação, isso é um defeito importantíssimo. Professor, quando é que haverá
nulidade de citação? É quando não se respeitar os requisitos procedimentais da citação. Então vejam, a citação por via postal é admitida em determinadas circunstâncias, mas não é admitida em outras circunstâncias. Se a gente tem citação por via postal em circunstância na qual não se admite essa modalidade de citação, a gente tem, em princípio, uma nulidade de citação. Citação por hora certa, ela cabe, é uma modalidade possível de citação também, mas ela cabe quando o oficial certifica lá que há indícios de que o réu está se ocultando deliberadamente com o intuito de frustrar a possibilidade de citação. Citação por edital, quando o réu está em lugar incerto e não conhecido, quando o réu está em lugar inacessível. Em outras hipóteses, não tem cabimento a citação por edital. E essa é até a nulidade de citação mais frequente, mais comum, porque segundo a jurisprudência, antes de se proceder à citação por edital, seria necessário que se realizasse as diligências todas possíveis para tentar levantar o paradeiro real do réu de maneira a viabilizar sua citação pessoal. Se vem o autor simplesmente afirma, olha, eu não sei onde o réu está, ou então tenta citar em um primeiro endereço, essa citação é frustrada, o autor vem e fala, mas eu não tenho outras informações, e não se realiza diligências junto a cadastros online, por exemplo, o Infojude, Infoseg, o Ciel, que é o cadastro da Justiça Eleitoral, consulta a Justiça Federal, consulta de endereço junto ao sistema do Bacen, por exemplo, e tudo mais. Se não se realiza essas diligências, há um entendimento jurisprudencial bastante firme de que haveria nulidade de citação. E às vezes acontece. Tá certo? Bom, qual a consequência da nulidade de citação, professor? Veja, como eu disse, é um defeito procedimental extremamente grave, porque se a gente tem nulidade de citação com revelia do réu, ou seja, se o réu não aparece para se defender, a gente tem o réu sendo afastado do seu próprio direito de acesso à jurisdição, de efetivo exercício do contraditório. E aí essa nulidade de citação ela vai poder ser declarada a qualquer tempo no processo, é daquelas matérias de ordem pública que o juiz pode conhecer, inclusive de ofício. Você pode verificar isso lá no artigo 337, não é verdade? E que então a gente vai ter isso comumente como uma nulidade dos atos procedimentais subsequentes. O processo vai voltar lá para o começo. O professor, e se o processo tiver terminado já? Bom, veja, dá uma olhada lá depois no artigo 525, nulidade de citação com revelia do réu é circunstância que pode ser alegada mesmo em impugnação ao cumprimento de sentença. É uma circunstância que é excepcional, é alegada, pode ser alegada lá na impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo sendo anterior ao trânsito em julgado. Ela é uma exceção àquela previsão do artigo 508 do Código de Processo Civil, que trata lá da eficácia preclusiva da coisa julgada, não é verdade? Professor, passou o tempo já aí da impugnação ao cumprimento de sentença, ou então é uma circunstância que nem dependeria de cumprimento de sentença, por exemplo, a gente tem ainda a possibilidade de ação rescisória, é uma das hipóteses lá do artigo 966. Professor, passou o prazo da rescisória. Uma parte da doutrina, a qual eu me filio, inclusive, entende que a nulidade de citação ou a inexistência de citação, ela seria um vício transrescisório, seria um dos poucos vícios que poderia ser alegada independentemente da ação rescisória, eventualmente em querela nullitatis, esse tipo de coisa, porque o direito do réu de acesso à jurisdição, de exercício do contraditório, é tão importante, tão fundamental quanto o direito do autor de acesso
qualificado à jurisdição. Com isso tudo quero dizer que se o réu não tomou conhecimento de uma demanda formulada em face dele por nulidade de citação, ele tem uma série de possibilidades procedimentais de arguir essa circunstância ao longo do tempo e, evidentemente, é do melhor interesse dele que isso seja esclarecido o quanto antes. Por outro lado, é do melhor interesse do autor também que exista citação válida no processo, porque isso depois pode dar a maior dor de cabeça para ele. Então, de vez em quando a gente vê alguns advogados atuando aí, não, vamos conseguir citação de qualquer jeito, e daí o processo vai, se a pessoa não tomar conhecimento de fato, melhor ainda. Isso é uma conduta que pode ter aí consequências bastante indesejáveis, bastante ruins aí ao longo do tempo posteriormente. Isso pode implicar uma perda enorme de tempo, de recursos financeiros e tudo mais, de maneira que talvez seja do melhor interesse do autor que não haja nulidade da citação, que a citação seja efetivamente válida, que o réu tome conhecimento da demanda formulada em face dele e que possa aí, caso deseje, apresentar as defesas que pretender e tudo mais, tá certo? Nulidade de citação, um tema, então, importantíssimo e que merece muito a nossa atenção, tá bom? Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Se você é estudante de direito, se é advogado, se é parte em algum processo, se é de outra área, conta aqui embaixo para mim, até para a gente poder dialogar um pouco, por favor, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu trato de revelia. E também queria te convidar, por favor, de novo, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha, a compartilhar o vídeo com outras pessoas para quem ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau, gente.